Queridos, depois de uma longa pausa, acho que 4 a 5 semanas, nós vamos voltar à série de exposições da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. E eu peço para que os irmãos abram esta carta no capítulo 4. Hoje nós vamos iniciar onde paramos, no capítulo 4, versículos 1 a 3. É o que nós vamos considerar. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Em 2004, quando eu tinha 19 anos, eu consegui o meu primeiro estágio em um escritório de advocacia. Escritório esse que eu viria a trabalhar até 2021, direto, com exceção de 2 anos, nos últimos anos da universidade, que eu trabalhei em outros escritórios. E mesmo fazendo um bom tempo, eu lembro bem daquele início, da primeira lição, a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a estagiar. Eu aprendi a grampear folha de papel corretamente. É possível que você que esteja aqui me ouvindo, grampeie folha de papel errado. Não sei bem, hoje em dia, quais são as boas práticas quanto a grampear-se papel. Mas naquela época, e quase todo mundo que eu conheço, quando grampeia 2, 3 papéis, bota o grampo na posição horizontal. E quando eu cheguei no escritório, me ensinaram essa importantíssima lição. Você deve botar o grampo na posição vertical. Naquela ocasião, me contaram que um estagiário, não era eu, graças a Deus, havia grampeado centenas de petições errado. E foi determinado que ele tirasse todos os grampos e grampeasse corretamente. Qual foi a conclusão disso tudo? Eu aprendi aquele novo método e até hoje eu só faço assim. Então, se você ainda está grampeando na horizontal, não faça mais isso. Grampeie na vertical. Um ponto importante aqui neste assunto, que é até um pouco cômico, é que não fazia a menor diferença se o método de grampear na vertical era melhor de fato, se era certo ou errado. O que era importante nessa história é que eu era o estagiário e a ordem vinha do sócio. Logo, a mim só cabia obedecer. Essa é a realidade inerente a todo servo. Ele obedece a algum senhor, a algum chefe, a algum patrão, a algum líder e etc. Essa também é a realidade de todos que servem ao Senhor, a começar pelos líderes, como nós vamos ver no que Paulo vai nos ensinar nesta noite. Então vamos, enfim, à leitura do texto que está em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 a 3. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa se ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela comunique edificação, entendimento, compreensão da realidade do serviço na Tua obra, Pai. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou repetir você estava com saudade, eu tenho certeza disso. Em meio a uma igreja mundana e dividida, Paulo exorta que todos tenham um só sentimento, uma só forma de pensar, um só parecer. E o fundamento porque era possível, numa cidade perversa como Corinto, porque era possível que houvesse essa união, era devido ao poder de Deus e à sabedoria de Deus que operava entre os eleitos ali naquela cidade. No terceiro capítulo, que foi o último capítulo que nós consideramos, hoje estamos iniciando o 4, nós vimos que Paulo volta a tratar de um dos problemas principais nesta primeira parte da carta, que é as divisões que haviam na igreja. Quando consideramos os versos 3
capítulo 3, de 1 a 7, Paulo destacou que divisões dentro da igreja revela a imaturidade daqueles que participam da divisão e também ensinou o quão tolo é dividir a igreja para defender a obra de homens. Lembrem, era isso que a igreja de Corinto estava fazendo. Eles escolhiam um determinado líder e aí eles formavam grupos e se colocavam em oposição aos demais. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí, etc. É só o meu líder que presta, é só o meu grupo que presta, e o resto é menor, é inferior, não presta. E Paulo está dizendo que isso disse, nesses versos que eu citei, 3, 1 a 7, é uma grande tolice. Nos versos 3, no capítulo 3, versos 8 e 9, vimos então que para atacar essa questão da divisão na igreja, Paulo revela que a nossa importância, a importância minha e sua, de cada um individual, ela é paralela à nossa importância como cooperadores. Nós temos valor na medida que cooperamos com a obra do Senhor em união como igreja para glorificar juntos o nome de Deus. Não existe crente desigrejado, eu falei disso aqui nesta pregação. O valor, Deus habita na igreja, na comunhão dos santos. Deus não é só o seu Deus, é o Deus da igreja. Nos versos 16 a 17 do capítulo 3, Paulo diz que aqueles que contribuem, então, note aqui a seriedade, aqueles que contribuem, que criam intrigas, contendas, divisões, mimimi, grupinho, aqui eu estou acrescentando aqui que tudo isso a gente considerou, trabalham na verdade para destruir a igreja. Quer você tenha a intenção consciente ou não, eu imagino que ninguém tem, ninguém em sã consciência deveria ter a intenção consciente de destruir a igreja, mas quer você tenha ou não a intenção consciente, quando você é um instrumento, quando você é um ator para dividir, causar brigas, contendas, grupos e etc., você está despendendo energia para tentar o impossível, que é destruir a igreja de Cristo Jesus. Concluindo o capítulo 3, nos versos 18 a 23, Paulo mostra que, em razão de tudo que ele estava dizendo, é necessário uma mudança radical na forma de pensar, para que a igreja abandonasse aquele pensamento divisionista. Eles precisavam deixar de lado a prática de glorificar os homens. Aí Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 22 e 23, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Hoje, na sequência imediatamente posterior, a partir do capítulo 4, vemos que Paulo continua a lidar com problemas de divisões, mas volta o seu foco para a natureza. Presta atenção, Paulo agora vira o foco, vira a lente dele para a natureza da atividade daqueles ministros que a igreja de Corinto tanto exaltava. Em outras palavras, Paulo vai, a partir do capítulo 4, dizer: vocês estão adorando homens? Pois eu vou mostrar qual é a natureza do ministério desses homens que vocês estão adorando. E é isso que nós vamos considerar nesta noite. Não está aqui, eu vou falar, geralmente eu não falo porque fica aqui atrás, mas eu vou falar porque não está. O título da mensagem é A Natureza dos Servos. A natureza dos servos. O primeiro ponto eu chamei escravos da revelação divina. Diz assim, capítulo 4, verso 1: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. Para aí. Note que este primeiro verso do capítulo 4 inicia com uma conjunção conclusiva, portanto. Ou seja, o que Paulo vai dizer no capítulo 4, a partir do início do capítulo 4, é conclusão lógica da premissa que ele tinha apresentado anteriormente. Em outras palavras, podemos
resumir que a premissa que Paulo está concluindo aqui é a seguinte. Vou falar com as minhas palavras. Paulo está dizendo assim: não se gloriem em homens, pois Paulo, Apolo, Cefas, Pedro e tudo mais pertence a Jesus Cristo. Aí no capítulo 4 ele diz: portanto, considerando isso, uma vez que tudo pertence a Cristo, e aí então inicia o capítulo 4. No início do capítulo 4, depois desse portanto, Paulo vai apresentar duas conclusões lógicas decorrentes dessa premissa que eu acabei de dizer. Todas elas aplicadas aos líderes, especialmente, mas não somente, aos líderes tão adorados na igreja de Corinto. Nós vamos considerar essas duas premissas separadamente. Presta atenção. Paulo acabou de dizer, olha, tudo pertence a Jesus Cristo. Não exalte homens. Tudo pertence a Jesus, Jesus pertence a Deus. Portanto, aí qual é o primeiro portanto? Que todos nos considerem como servos de Cristo. É o primeiro portanto, está aí no texto. Observe que Paulo usa aqui o plural nesse versículo. Nos considerem como servos, para se referir aos apóstolos e seus auxiliares. Pois se todas as coisas são deles e de Cristo, então cada membro da igreja de Corinto deveria considerar os líderes como servos de Cristo. Apesar de talvez eles verbalizarem isso naquela igreja de Corinto, não era essa a realidade do comportamento. Se um é melhor do que o outro, se um é importante e o outro não presta, então não são ambos servos do mesmo Senhor. Entendeu a lógica? A lógica é essa. Neste verso, a tradução da palavra servo é um pouco infeliz, pois em uma leitura superficial, pode parecer que Paulo está repetindo o ensino do capítulo 3, verso 5. Volta um pouquinho, dá uma olhada lá na tua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, verso 5. Todo mundo com Bíblia, vamos lá. Paulo diz o seguinte: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, certo? Parece-me que em 4.1, 1 Coríntios 4.1, Paulo está apenas repetindo o ensino que ele já havia trazido no capítulo 3, verso 5, inclusive com o mesmo termo, servos. Entretanto, esta palavra traduzida como servo em 1 Coríntios 3,5, diáconos, que significa garçom, alguém que serve, é muito diferente do termo traduzido como servo em 1 Coríntios 4,1, que é o texto que nós estamos considerando. Para quem tem a ARA, revista atualizada, a tradução é ainda mais infeliz, pois no lugar de servos traduz como ministros. A palavra ministros, por que mais infeliz? Porque a palavra ministro, na língua portuguesa, representa um primeiro escalão do governo. É uma pessoa que ocupa uma alta posição política, tem uma grande projeção, em suas mãos há muito poder e autoridade. No campo religioso, a palavra ministro se refere a alguém que exerce função de líder na igreja. Por exemplo, eu sou ministro aqui nessa igreja. É um título que eu tenho, ministro de jovens. Todavia, a palavra usada pelo apóstolo Paulo para definir servos, aí em 1 Coríntios 4.1, que todos nos considerem como servos, ela tem um significado completamente diferente do servo 3.5 e mais diferente ainda do servo ministro, alguém que é proeminente ou coisa assim. Ela traz uma ideia contrária. O termo grego utilizado por Paulo significa remador de galés. É a classe, eu vou explicar o que é se você não sabe, se acalme. Mas remador de galés era a classe mais baixa de escravo naquele contexto. Nos grandes navios romanos existiam as galés, que eram porões embaixo do navio. Você já deve ter visto em filme isso aí. Que eram porões embaixo dos navios, onde trabalhavam escravos sentenciados à morte. Aqueles escravos sentenciados à morte prestavam serviço antes de morrer. Eles tinham os pés amarrados em correntes e trabalhavam até a exaustão sob chicotada.
tendo que remar para que os navios fossem mais rápidos e etc. E o ritmo da remada era guiado por um tambor e chicote na costa. O termo servo que Paulo está usando aqui, dizendo nós somos apenas servos, ele faz menção a este tipo de serviço, ao serviço do remador de galés. Eram homens que estavam amarrados e que eram guiados pelo condutor do ritmo e seguiam apenas o que o capitão mandava. Seguiam apenas a direção que o navio era conduzido. E ponto. Logo, a igreja em Corinto deveria compreender corretamente a relação que havia entre apóstolos, a igreja, e eu digo a igreja, os membros, e Cristo. Os apóstolos são servos da igreja, os apóstolos são servos na igreja, mas não da igreja, e nem deles mesmos, mas todos estão sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo, como remador de galés. Essa é a primeira conclusão. Então, você pode ficar pensando, poxa, mas é isso que é ser servo? É ser um escravo que apanha de... Não, vamos entender à luz do contexto. O que Paulo está enfrentando aqui? Qual é o problema? Eram servos que estavam exaltando outros servos. Aí Paulo está dizendo, vocês entenderam tudo errado. Na verdade, nós todos estamos remando o mesmo barco, conforme o Senhor Jesus manda. É isso que Paulo está dizendo, na linguagem mais informal. A segunda conclusão, o segundo portanto, que Paulo apresenta, lembre que eu falei o primeiro portanto, está aqui, deixa eu repetir. O primeiro portanto é que todos nos considerem como servos, já que tudo é de Cristo, nós somos de Cristo, a igreja é de Cristo, que todos nos considerem como servos. O segundo portanto é que os servos são encarregados dos mistérios de Deus. Isso na NVI. Se você usa a ARA, revista atualizada, os encarregados ou dispenseiros, a tradução da ARA lança dispenseiros, dispenseiros dos mistérios de Deus. Esses termos, encarregados ou dispenseiro, dependendo da sua tradução, refere-se a um servo, é outro tipo de servo aqui, tá bom? A figura que Paulo está usando aqui é outra já. É um servo a quem o Senhor confiou a supervisão da casa. O dispenseiro ou mordomo é considerável responsável pelos bens do seu senhor e de tempos em tempos precisa prestar contas de sua administração. Em outras palavras, Paulo e seus colaboradores, aqui Paulo está colocando Apolo, Pedro, todo mundo que fosse apóstolo, todo mundo que fosse pastor, todo mundo que tivesse por responsabilidade conduzir a igreja de Cristo, eles eram apenas responsáveis por supervisionar o que pertence a Deus. Note que na sequência, o versículo revela que aqueles homens, o que aqueles homens administravam. Não se tratava de uma casa ou bem pessoais de seu dono, nem mesmo está tratando aqui de questões administrativas da igreja. Mas esses homens, esses líderes, apóstolos, presbíteros, pastores, etc., eles eram encarregados dos mistérios de Deus. O termo mistério ocorre com frequência no Novo Testamento, especialmente nos ensinos de Paulo, que cita 21 vezes em suas epístolas. Mas qual é o sentido que Paulo quer dar a essa expressão? Na teologia do Novo Testamento, mistério é aquilo que estava oculto e agora Deus revela a todos. Um exemplo clássico para a compreensão foi a salvação dos gentios por meio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, é muito nublado. Há alguma referência aqui e ali, mas é muito nublado a clareza com que a salvação do Senhor chegará aos gentios, ao povo não judeu. E o Novo Testamento revela esse mistério nublado, ele é revelado, e isso se torna claro. É o que nós vemos em Colossenses capítulo 1, verso 26 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações,
agora todavia se manifestou aos seus santos. E qual foi o mistério que estava oculto e que agora se revelou a seus santos aqui em Colossenses? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, Cristo entre os gentios, Cristo salvando fora do povo judeu, a esperança da glória. Esse era um mistério que outrora estava oculto, mas agora o Senhor revelou. Apesar deste exemplo, não devemos achar que quando a Bíblia se refere a mistério, esteja se referindo exclusivamente ao Evangelho, mas sim todo tipo de ensino divino apresentado pelos apóstolos, ou seja, que foi revelado no Novo Testamento e que não era claramente conhecido no Antigo Testamento. Por exemplo, outro mistério revelado é a equiparação, a simbologia que há entre o casamento de um homem e uma mulher com o casamento entre Cristo e a sua igreja. Paulo diz lá em Efésios 5:32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele está tratando de casamento e ele mostra a relação que aponta para Cristo e a igreja. Logo, Paulo e seus colaboradores eram encarregados dos mistérios de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que esses homens, eles não falavam da parte deles. Que eles eram tão valorizados, mas o que eles tinham que defender, o que eles tinham que ensinar eram apenas os mistérios de Deus. Eles eram dispenseiros. Eles não produziam nada em si. Eles eram servos, remadores de galé, junto no mesmo barco, ensinando a mesma coisa, porque tudo vem de Deus. O objetivo da revelação dos mistérios de Deus era fortalecer os crentes, edificar a igreja, etc. Mas tudo vem do Senhor. Lembrem, Paulo queria atacar o culto à personalidade que havia ali na região. Lembrem da Grécia, no contexto do Novo Testamento. Era um povo, Roma, né, muito influenciado pela cultura grega, era um povo que idolatrava grandes oradores eloquentes, filósofos e etc. Então eles naturalmente trouxeram esse comportamento para dentro da igreja e passaram a idolatrar homens. Apolo, a Bíblia diz que Apolo tinha uma oratória excelente. Mas Paulo está dizendo aqui, não. Todos nós somos servos iguais, trabalhando apenas para revelar aquilo que o Senhor ensinou. Aqui tem várias lições para mim e para você. Primeiro, muito claro, muito lógico do texto, muito simples. Você não pode vir à igreja por causa de líder. O crente não deve escolher pregação. O crente não deve dizer, eu gosto desse, eu gosto do pastor Paulo, eu não gosto do pastor André, ou eu gosto do pastor Raik, eu não gosto do pastor Paulo. Não deve ter esse tipo de comportamento. Isso aqui eu estou só citando os nossos, porque é aqui dessa igreja. Mas em qualquer lugar, é Deus quem conduz o barco. Desde que, como nós vamos ver no segundo ponto, desde que o pregador, o líder, e não é só pastor não, qualquer tipo de líder, se empenhe para ser fiel às Escrituras, então é esse tipo de comportamento que Paulo está ensinando é que deve ser dispensado a eles. Lembrem, Deus é quem conduz o barco. Todos os servos, inclusive os pastores, são apenas remadores. Quem escolheu os remadores do seu barco? Se aqui é uma igreja de Jesus Cristo, foi Ele mesmo. Foi Ele mesmo. Gente, olha, essa é uma das maravilhas da pregação expositiva. É que quando chega, tu tem que falar. Então chegou, eu vou falar. Eu vejo, às vezes, é muito comum, eu vejo pessoas reclamarem muito, murmurando, isso acontece. Isso é mais comum talvez do que você imagine.
Mas eu fico olhando assim, e muitas vezes eu chego à conclusão que só pode ser uma grande cegueira espiritual. Porque só tem duas opções. Ou você entende, eu estou tratando da realidade desta igreja. Se você é de outra igreja, eu não sei como é na sua igreja, eu estou tratando da realidade dessa igreja. Ou você entende que aqui é uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e você tem, eu creio que nós temos várias razões para crer nisso, porque é uma igreja que está há 126 anos aqui, é a primeira igreja batista da Amazônia, e a primeira igreja evangélica da Amazônia, não é batista, é evangélica da Amazônia. Então, eu creio que o Senhor trabalha aqui. Então, quando Ele coloca um líder, como, por exemplo, o nosso pastor Raik aqui, foi Deus que colocou. Não foi ele, porque ele é legal, porque ele fez doutorado não sei aonde. Tudo isso é secundário, são instrumentos que Deus usa. Quem conduz o barco é o Senhor. Isso deve moldar a forma como nós lidamos. E isso serve em todas as escalas. Quem é o seu professor de EBD? Foi Deus que colocou lá, na medida que o camarada é fiel às Escrituras. Quando o cara começa a desandar, aí é outra história. Em suma, líderes e pastores são apenas servos. Nunca idolatrem esses homens e duvidem de qualquer pastor que busca muito holofote. Se nós, olha a compreensão do apóstolo, o grandíssimo apóstolo Paulo. A compreensão dele é: nós somos escravos, acorrentados, trabalhando com nossos problemas e defeitos e tal. Ele se dizia o pior dos pecadores. Nós somos esse para remar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí quando você vê um líder, um camarada que quer todo o tempo chamar atenção para si, estar no holofote, fazer sucesso e etc., desconfie. É o sentimento oposto do que tinha o apóstolo Paulo. Pastores são apenas servos com responsabilidades específicas. De outro lado, agora vamos bater do outro lado. Os pastores servem a igreja, mas não são servos de cada um, por exemplo, de vocês aqui que está sentado individualmente. Não são servos de cada um dos membros da igreja. Os pastores, o professor de EBD, quem trabalha na recepção, os diáconos, quem trabalha na estação criança, quem trabalha limpando, quem trabalha fazendo qualquer coisa, é servo de Cristo. Você não está aqui para ser servido. Eu estou tratando de um ponto específico. É claro que nós temos que servir uns aos outros, mas eu estou tratando que, na realidade da igreja, a quem nós servimos é o Senhor Jesus. Eu imagino que muitos aqui servem em alguma área. Quando você está servindo a lá, você não está servindo ao seu líder. Quando você está servindo lá, por mais que você esteja fazendo o que seu líder pediu, você está servindo ao Senhor. Da mesma forma, nós pastores. Quando eu estou pregando aqui, eu não estou servindo ao pastor Raik. Eu estou servindo a Deus. Essa é a razão pela qual qualquer um serve na igreja de Cristo. Verdadeiros pastores são apenas escravos encarregados de comunicar e ensinar a palavra de Deus. E nós temos, eu creio, até onde meus olhos enxergam, a grata alegria de estar numa igreja em cuja pregação é expositiva. Um meio adequado biblicamente para que você consiga dispensar adequadamente os mistérios de Deus. Não é o pastor que escolhe, não foi eu que escolhi. Quando eu voltasse das minhas férias, no dia tal de julho, não sei que dia é hoje, eu iria tratar este assunto especificamente, porque eu estou voltando, eu quero falar de pastor, né? Não, é pregação expositiva. Quem está dispensando, quem diz o que deve ser dispensado é o Senhor. Esse princípio, apesar de Paulo estar tratando mais especialmente dos líderes, é aplicado a todos que servem. Por isso, uma coisa, se você sair daqui só com essa mudança, eu já fico muito feliz, essa mudança de pensamento. Quando você serve na igreja, não se veja como um voluntário, meu querido. Voluntário é aquele que pode servir e pode não servir. Depende do quê? Da própria vontade.
Isso é o voluntário. O crente, quando está servindo na igreja, ele é o camarada amarrado no barco. O Senhor é Jesus Cristo, que está mandando para onde ir, você vai. Aí você pode pensar, então é melhor eu ser voluntário, estou fora da igreja. É melhor, porque pelo menos eu estou livre, não sou servo. Não tenho tempo para desenvolver isso aqui, mas não existe ninguém solto por aí. Ou você serve ao Senhor Jesus, ou você serve a Satanás. E repito, é uma maravilha, é uma bênção tremenda poder servir ao Senhor. Graça indizível. Você, eu, miserável pecador, servir ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Então as bênçãos são muitas, mas Paulo está tratando um problema aqui. Não idolatre homens, sirva ao Senhor com zelo, você é um servo e não um voluntário. Segundo ponto, fiéis ao Senhor e não a homens. Está lá no versos 2 e 3. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Nesta sequência, Paulo apresenta a conclusão da conclusão. Uma vez que somos remadores, apenas encarregados dos mistérios de Deus, Paulo e seus auxiliares, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Se Paulo e seus auxiliares são dispenseiros de Deus, como os coríntios deveriam estimá-los? Qual qualidade deveria ser exaltada entre os membros da igreja de Corinto? A epístola de Paulo parece indicar que aquela igreja exaltava a capacidade de falar e a eloquência, muito influenciada pela cultura, como eu já disse. Porém, a exigência básica de um dispenseiro não é isso. A exigência básica é a fidelidade, é a medida em que ele é fiel ao que é requerido dele pelo Senhor. É essa a principal característica do encarregado do que serve, a lealdade àquilo que lhe foi atribuído. Lucas capítulo 12, versículo 42 e 43 ilustra muito bem isso. O texto diz, Lucas capítulo 12, 42 a 43. Precioso esse texto. O Senhor respondeu, o Senhor Jesus, o Senhor da parábola: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Ele está perguntando quem é o administrador fiel. O Senhor, aqui no verso 42, encarregou uns empregados, um administrador, para dar a porção de alimento no tempo devido. Mas quem foi fiel? Olha que Jesus, às vezes é tão simples que é mais belo pela simplicidade. Olha o que Jesus diz: feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que o administrador fiel é o que faz exatamente o que o Senhor mandou. Jesus simplifica o conceito. O fiel obedece exatamente o comando do Senhor. Paulo entendia muito bem a sua responsabilidade de ser fiel. E ser fiel somente a Deus e não aos homens. Por isso ele afirma no final do verso: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Paulo não quer demonstrar arrogância aqui, mas verdadeira humildade. Como dispenseiro fiel, não se deixa ser influenciado pelo julgamento dos demais, nem pelo seu próprio. Lembre que Paulo possuía um julgamento muito severo quanto a si mesmo. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 15, 9. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Da mesma forma, quanto aos demais, Paulo suportou severos julgamentos, quando trabalhou em Corinto, quando esteve preso em Cesareia, e finalmente quando esteve preso em Roma. Aí vai, 1 Coríntios 9, 3, Atos 24, 8 e Atos 28, 18, você pode ver depois.
Porém, mesmo diante desses severos julgamentos, Paulo não tinha receio de ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, pois estava disposto a sofrer tudo pelo seu Senhor. É claro que Paulo não quer dizer que ele nunca poderia ser submetido a qualquer tipo de avaliação humana. Mas o que ele estava querendo dizer é que o julgamento quanto ao seu apostolado, como encarregado, dispenseiro do mistério de Deus, pertence exclusivamente a Deus. O conteúdo, aqui tem uma lição muito importante, muito importante. O conteúdo é mais importante do que a oratória. Aqui é uma área, eu vou explicar. Aqui é uma área que eu tenho até certa dificuldade. Às vezes, quando eu vou escutar uma pregação e a oratória não me atrai muito, eu preciso de muito esforço para ficar concentrado. E talvez seja a dificuldade de muitos aqui. Talvez muitos tenham dificuldade para se concentrar no que eu digo. Isso é natural. O ponto aqui, o principal não é a forma como a pessoa diz. É importante, você tem que se empenhar para comunicar da melhor forma possível, mas o mais importante é o conteúdo. Desculpa. Outra lição que nós podemos tirar desse texto é que fidelidade é mais importante do que resultado. O trabalho crescer deve ser consequência da busca de agradar ao Senhor e não a busca em si. Vou repetir que isso aqui é importante. Fidelidade é mais importante do que resultado, serve para todas as áreas. De tempos em tempos, algum líder de metanoia me procura, vou ilustrar para ficar mais clara a compreensão. Me procura dizendo assim: poxa, pastor, não sei o que aconteceu, deu uma esmorecida, antes ia 15 pessoas, agora está indo 5, e diminuiu. Eu disse: meu irmão, não se preocupe com isso, você não tem que ter menor preocupação com isso, desde que você esteja sendo fiel, você esteja preparando o estudo com zelo, esteja se dedicando nas reuniões, entregando o seu melhor. O resultado pertence ao Senhor. O que o Senhor exige de nós é fidelidade. O resultado, olha, eu graças a Deus, isso eu posso dizer aqui diante do Senhor, que foi um mal que eu me libertei. Mas há uns 5 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos, quando eu comecei a coordenar este ministério, o Ministério Atitude, eu sempre continuo sentando no mesmo lugar aqui na frente do início do culto, mas eu ficava preocupado: será que vem gente? Quantas pessoas vêm? E tal, não sei o quê. Até que eu lendo um livro que tratava de missionários e tal, eu acho que até 9 marcas o livro da Igreja Saudável, mas eu não tenho certeza. E eu li lá um testemunho de um missionário que se dedicou a vida toda numa região lá da Índia, e ele nunca viu os frutos do trabalho dele, mas ele foi fiel. E depois que ele morreu, ali onde ele trabalhou e tal, traduziu para os dialetos locais, ali se cresceu uma grande igreja. O que importa não é você ver o resultado, esse é o ponto que eu quero chegar. O que importa é você ser fiel ao que você deve fazer. É o pregador, o pastor, o líder de metanoia, o professor de EBD, o líder dos núcleos da atitude, o que importa é ser fiel. Outra implicação: já que os líderes são apenas dispenseiros dos mistérios de Deus, nós todos na igreja, isso aqui é uma coisa que a gente falha muito, meus irmãos, devemos receber a pregação como palavra de Deus e não de homens. Você sabia que na medida que o pregador, e eu não estou falando de mim, de qualquer pregador, na medida que o pregador é fiel às Escrituras, é Deus que está falando. É o próprio Deus falando com você. Tem muita gente que diz: eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo. O Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Me diz, Senhor.
Aí o camarada vem para o culto, se senta aqui, o pastor prega, aí diz, ainda não sentiu o Senhor falar comigo. O Senhor fala por meio da sua palavra. O Senhor fala por meio de homens que Ele separou para pregar. Por que eu disse que é uma área que muitas vezes falha? Porque o camarada está aqui no culto, mas está pensando no jogo de não sei quem, está no WhatsApp, está olhando o Instagram, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ah, não, hoje quem vai pregar é o pastor André. Não, deixa eu dar uma olhada aqui no meu... Esquece, isso é tolice, é engano. Quando o pastor André ou qualquer pastor é fiel às Escrituras, a mensagem é que Deus está falando com a sua igreja. E você, se é o seu caso, claro, se não é, esquece o que eu estou dizendo, e você está distraído no celular, olhando o gatinho lá pulando, enquanto Deus está falando com você. Aí depois você sai, Deus não falou comigo. Deus não fala comigo, eu não senti o poder. Claro, porque você está cego. Desconfie, meus queridos irmãos. Aqui eu estou mudando de... Desconfie, próximo ponto. Desconfie de pastores cuja agenda é guiada e é alimentada pela mídia e likes. Pastores geralmente de internet que estão preocupados com agradar a todos. E tem de todos os sabores aqui. Tem um camarada que agrada a todos, dizendo que pecado não existe, que inferno não existe, vai todo mundo para o céu, uma maravilha. Venha, você é o centro do coração de Deus. Tem esses. Mas tem aqueles que também se metem em qualquer treta, briga, confusão, porque sabe que outros gostam de treta, briga e confusão. Tem um camarada que fala de uma coisa, que fala de outra, e o objetivo não é ser fiel a Deus, não é agradar a Deus, mas é receber o seu coraçãozinho lá no celular. Parece a vocês que o dispenseiro do que esses homens fazem, é o dono da casa que esses homens são encarregados é o Senhor? A mim não parece. Por fim, todos que servem ao Senhor precisam ser fiéis, não apenas pastores e líderes. Afinal, você acha que está servindo a quem se você serve? Se você não serve aqui na igreja, alguém você está servindo. Pode ser você mesmo, pode ser as suas vontades, pode ser que você ainda seja servo de Satanás, pode ser qualquer coisa. Mas se você é um crente em Cristo Jesus e serve na igreja, veja como você está fazendo isso. Você está servindo a Deus. E aqui eu queria falar um pouco, não sei se tem muitos, estou bem alegre, Salinas foi vencida, glória a Deus, mas se não fosse Salinas tinha um pouco mais. Mas eu sei que tem muitos aqui que servem nos nossos núcleos. Cuidado para não transformar algo extraordinário em ordinário. Quando você é escalado para vir aqui para o louvor, não vem assim, eu só fui escalado para ir para o louvor, eu já toquei essa música 1 milhão de vezes, eu vou lá tocar de novo. Isso é tolice, isso é cegueira espiritual. É você não entender o que você está fazendo, a quem você está servindo. E eu dei o exemplo do louvor aqui, mas não tem nada específico. Todos os núcleos, oração, mídia, integração e etc. Qualquer servo do Senhor tem que saber a quem ele serve. É uma maravilha. Já pensou isso? Deus que criou tudo que existe, com a palavra do seu poder, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e criou tudo pela sua palavra, lhe chamou para servir na obra dele. Não tem governador, não tem presidente, não tem líder disso, líder daquilo, não tem embaixador, não tem qualquer lugar que você seja chamado a servir alguém mais importante do que na igreja do Senhor Jesus. Mas às vezes parece que nós esquecemos dessas coisas. Minha oração, concluindo, é que a correta compreensão da realidade bíblica possa nos conduzir em direção ao melhor entendimento quanto ao serviço cristão. Nossa condição de servo, bem como vou falar de novo.
Minha oração é que a correta compreensão da realidade bíblica possa nos conduzir em direção a um melhor entendimento do serviço cristão, assim como nossa condição de servo, bem como o zeloso empenho que nós devemos dedicar à vontade de Deus, para que um dia, mediante a graça do Senhor, possamos ouvir as suas encorajadoras palavras em Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Em nome de Jesus, amém.